Vem, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Mateus 21, a partir do versículo 28. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe a leitura, para que todos possam participar da leitura da palavra. Então, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28, a parábola dos dois filhos. Diz assim então a palavra do Senhor: E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles disseram então: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Pode sentar, toma o seu lugar. Continuando a nossa jornada aí nas parábolas, as parábolas de Jesus. Hoje uma parábola que vai trazer para nós ensinamentos importantes para os dias de hoje, no mundo em que nós vivemos. Jesus ele conta aqui a parábola para pessoas que conheciam e tinham conhecido João, o João Batista, aquele que tinha vindo para anunciar a vinda de Jesus, o último profeta do Antigo Testamento. João veio anunciar, e uma das coisas que João mais pregava, e praticamente se resume toda a mensagem de João, era o arrependimento. Arrependei-vos era a expressão mais marcante das palavras de João. E Jesus aqui ele vai contar então uma parábola. Eu acho interessante quando Jesus ele começa a parábola, e ele nos chama ao raciocínio, ele nos chama a pensar. O que parece para você? Quando você vê isso daqui, o que você pensa? O que vos parece isso? Olha, um homem ele tinha 2 filhos. Aí ele chegou para o primeiro e falou assim: Filho, vai trabalhar na vinha. O primeiro o que responde? Sim, senhor. Só que ele responde sim, senhor, e não vai. O segundo, quando o senhor chega, e fala, olha, e o pai fala, vai trabalhar na vinha, ele responde naquele calor da emoção, ele responde com seu coração ali do jeito que estava, aquela coisa do bate-pronto. Ele fala: Pô, não quero. Só que depois, e aí essa é que é a grande questão, isso é que é o grande diferencial. O grande diferencial nosso, querido, que vai fazer diferença na nossa vida, não é o agora, é o depois. O grande diferencial na nossa vida não são as coisas que a gente fala, as coisas que a gente pensa em fazer, as atitudes que a gente toma, mas é o depois. O depois é que faz a diferença. É o depois é que transforma um grande homem no pior homem. O depois é que transforma uma pessoa que tem um caráter tremendo numa pessoa completamente sem caráter, porque a gente não pode avaliar uma pessoa numa atitude, numa palavra, julgar alguém numa frase. Isso foi muito utilizado na última eleição, onde se martelava a respeito do caráter de uma pessoa numa palavra, numa frase, num momento, numa atitude. Agora o depois é que é o grande diferencial, é o depois é que vai trazer o significado para a tua palavra. Então, querida, a tua palavra hoje, ela por enquanto não tem significado. O que vai trazer significado à tua palavra é o depois.
Num casamento se pergunta, você promete ser fiel na saúde, na doença, né, na tristeza, na alegria? Tem vezes que a gente precisa assistir o DVD, né, ou a fita para poder lembrar qual foi a mensagem que o pastor pregou, que a pessoa falou no dia do casamento, porque o noivo e a noiva não consegue absorver um terço ali, a preocupação com a festa depois, com o que vai ser servido, com o doce, se o salgadinho está pronto, se fulano chegou, não preste atenção. Aí vem a pergunta, você promete ser fiel? Nem sei, que um monte de coisa falou, promete ser fiel, eu quero casar, sim. Então não é o sim daquele momento que define a tua vida conjugal, que vai definir a tua vida conjugal, vai ser o depois. É o que você vai fazer depois com o outro, é o que você vai fazer depois com o símbolo que você carrega, é o que você vai fazer depois com o nome que você leva, e isso vai trazer significado ao teu sim. Eu conheço muita gente, conheço uma certa quantidade de homens que conseguiram trair a esposa na noite de núpcias. Na lua de mel, a pessoa conseguiu trair a esposa. Então aquele sim dito poucas horas antes perdeu o significado. Então o significado das nossas palavras, elas não estão na palavra, elas estão no depois. É por isso que eu acho interessante a história de Jesus, porque toda a palavra de Jesus hoje é pregada, e hoje a gente medita sobre aquilo que Jesus disse, sobre aquilo que Jesus ensinou, porque toda a vida de Jesus depois disso traz significado a essa palavra. Porque a palavra de Deus, a gente pode dizer, como bem refletido na Bíblia, que ela é viva e eficaz. Por quê? Porque aquela palavra dita 2000 anos atrás, ela ainda continua gerando vida e ela continua trazendo resultados. Então esse depois da palavra, porque trouxe resultado na minha vida, essa palavra gerou uma vida nova em mim, essa palavra mudou quem eu sou, de quem eu era para quem eu sou hoje. Eu tenho certeza que ainda vai mudar para quem eu vou ser amanhã. Por quê? Porque depois da palavra de hoje, ainda, se Deus permitir, haverá um depois. Se Deus não permitir, não vai ter depois, né? Mas se Deus permite, ainda haverá um depois. Então o depois, esse depois da palavra, acumula e agrega resultado e significado à palavra. Dois jovens que disseram coisas diferentes e fizeram coisas diferentes. Aquele que disse que faria não fez, e o que disse que não faria fez. E aí eu penso, dentro do mundo de hoje, do contexto que a gente vive hoje, que a gente estava conversando até um pouco sobre isso na escola bíblica com os jovens, a gente vive uma época hoje em que uma criança de 7 anos de idade, ela já absorveu mais informação, ela já absorveu mais palavras do que uma pessoa de 30 anos de idade na década de 70, na década de 80. Uma criança de 10 anos de idade hoje, ela já tem muito mais informações jogadas dentro da caixinha que a gente chama de mente, do que um adulto de 40, 50 anos até a década de 80. É muita informação por minuto. E a gente, por causa da correria do dia a dia, né, a gente que é pai e mãe, chega pro filho, né, o filho está lá chorando, perturbando, aí pega o celular, né, acessa lá o YouTube, acessa o vídeo, assiste aí rapidinho para conseguir terminar a comida. E aí a gente vai acostumando as crianças a assistir o vídeo, a ver aquele negocinho, ver não sei o que lá, ver o desenho. Ontem eu estava conversando com um casal, né, que são avós, eles se tornaram avós, assim, eles têm 2 filhas, e as 2 filhas ficaram grávidas quase no mesmo instante, quase na mesma época. Então eles tiveram 2 netas assim, a diferença acho que é de 2 meses uma para outra, e as 2 netas são muito diferentes, têm 1 aninho e pouco,
E é muito engraçado que ele estava contando ontem que a menininha de 1 ano e 2 meses já chega pedindo que é para assistir um Patati Patatá no celular. Já chega, pega, olha, quase que boa. Reflexo bom. Já chega pedindo, quer dizer, a criança já quer se distrair, já sabe que ali tem algo para a distração dela. É muita informação que a gente recebe. Então é responsabilidade nossa, cada vez maior, separar o joio do trigo, quando o assunto é informação na nossa mente. A responsabilidade dos adolescentes e jovens hoje é maior do que dos adolescentes e jovens da década de 50, de 60, de 70. Porque eles precisam e são muito mais exigidos para separar o joio do trigo, separar a informação que presta da que não presta. E Paulo fala sobre isso. Olha, absorve a informação, peneira. Absorve o que é bom. O que você está vendo que não é bom, que joga fora. Por que você precisa jogar fora logo? Porque senão aquilo vai entrar na tua mente. Depois que aquilo fizer casinha na tua mente, já era. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, é que eu fico trazendo esse texto para o dia de hoje, é que de repente o camarada até falou que queria fazer, mas aí ele olhou a internet, começou a assistir um vídeo. Lá no trabalho a gente vê muito isso. A pessoa levanta para fazer um negócio, aí o telefone dá aquela tremida na mesa. A pessoa pegou o telefone e olhou o WhatsApp. Aí daqui a pouco ela para o telefone, bota na mesa. O que eu ia fazer mesmo? Já esqueceu o que ia fazer. Se a gente não forçar nossa mente contra as distrações, a gente às vezes está dizendo sim, Senhor, Deus, eu quero fazer a tua vontade, Deus, eu quero te servir, mas aí a gente já se distraiu, e o vídeo é tão interessante, e o negócio é tão legal aqui, aí eu acabei de ver, o que eu disse para Deus que eu ia fazer mesmo? Eu falei para Deus que eu ia fazer alguma coisa, não consigo lembrar mais o que foi que eu disse para Deus. E aí não é uma questão só daquele casal que eu falei, do casamento, que disse sim para a noiva ou disse sim para o noivo. Somos nós com Deus que dissemos coisas e a gente já não se lembra. Às vezes a gente não cumpre porque a gente já não se lembra nem mais o que prometeu para Deus. É por isso que eu acho interessante que Deus fala, olha, lembra sempre, né? Periodicamente celebra a ceia do Senhor para você lembrar. Lembra de mim, em memória de mim, fazer isso todas as vezes que comeres o pão, beberes o carne. Lembra desse versículo? Por que Jesus fala para a gente fazer isso? Porque o ser humano tem a tendência de ser como esse primeiro filho aqui, de dizer sim, de querer fazer, e às vezes tinha vontade de fazer, às vezes realmente queria fazer, mas se distraiu. Na outra parábola que a gente passou um período aqui estudando e meditando sobre ela, na parábola do semeador, uma das sementes ela cai sobre um terreno cercado de espinhos. E aí Jesus vai dizer, olha, são as distrações do mundo, os afazeres, as coisas que o mundo oferece, quando a gente percebe, já estão nos sufocando. A gente aprendeu na escola bíblica hoje que a gente precisa disciplinar nossa mente. Quando a gente diz que a gente precisa ter a mente de Cristo, o que significa ter a mente de Cristo? É você ter Cristo sempre na sua mente. É você ter as palavras de Cristo sempre na sua mente. Mateus 28, né, que a gente lembrou, Samuel hoje trouxe essa lembrança que é mencionada ali na lição da escola bíblica. Mateus 28, Jesus ele vai falar sobre isso. Olha, ensina a guardar, ensina as pessoas a fazerem, ensina as pessoas a levarem a palavra que você recebeu. Porque isso precisa ser passado adiante. À medida que você vai ensinando, você vai memorizando. À medida que você vai fazendo, você vai fixando. Se a gente deixar a palavra de Deus sempre para depois,
Se a gente deixar com que fazer a vontade de Deus, que a gente vai descobrir, né, no final dessa mensagem, o que significa para Deus fazer a vontade dele, se a gente deixar isso para depois, pode ter certeza que a nossa mente vai ser bombardeada de informações que vão tirar da nossa mente o verdadeiro sentido da nossa vida. Vão tirar da nossa mente o sim, Senhor. E aí eu digo sim, Senhor, já não sei mais por que eu disse. Eu digo sim, Senhor, já não sei mais o que eu deveria fazer. E eu esqueci. E agora eu não sei mais o que eu disse para Deus que eu faria. Por quê? Porque eu disse sim, Senhor, na semana passada, passou a semana inteira, começou a acontecer um monte de coisa, aconteceu um monte de problema. E aí veio Brumadinho, e aí veio o CD do Flamengo, e veio só notícia triste, um monte de coisa ruim, que eu já esqueci o que eu deveria ter feito. Eu já esqueci o que eu disse domingo passado. Eu já esqueci o que eu me comprometi com Deus, as coisas que eu me comprometi com Deus. E aí entra a segunda coisa que eu penso quando eu vejo esses dois jovens aqui, que é essa questão do compromisso, da responsabilidade. A gente está vendo muito hoje, querido, pessoas, jovens cada vez mais, descompromissados com as coisas, descompromissados com as pessoas, descompromissados com as palavras. Eu me lembro das vendinhas antigamente, Juvenal deve se lembrar muito disso. Tinha a continha, que era no papel, né? No caderno. Cadernetinha. E querido, qual era a garantia? É igual aquele propaganda que tinha antigamente, a garantia sou eu. A garantia era o fio do bigode. Eu uma vez levei uma surra do meu avô de vara, fiquei preso no banheiro. Acho que eu tinha uns 6 anos, eu não era fácil, eu era uma criança que era meio complicada. Eu hoje reconheço, eu fico olhando, minha mãe, ontem eu perguntei para minha mãe, poxa mãe, eu era assim, eu era difícil mesmo, minha mãe era complicado. Ontem eu estava perguntando para minha mãe, eu não era fácil. Filho. Eu convenci meu primo para a gente ir na vendinha. Peguei doce, sempre gostei de doce, desde pequeno, bananada, doce de abóbora, Maria Mole, peguei um monte de doce. O cara, você vai pagar? Põe na conta do meu avô. Isso no domingo de manhã, porque todo domingo juntava a família inteira para almoçar na casa do meu avô. Peguei um monte de doce, põe na conta do meu avô. O cara sabia quem eu era, sabia quem era meu avô. Porque naquele tempo era assim, as pessoas sabiam. E aí meu avô chegou lá para pagar a conta que ele tinha. Eu falei assim, tem essa conta aqui e tem mais negócio que teus netos pegaram aqui, esses doces todos. Meu avô, quando olhou o tamanho da conta, já chegou na casa da minha avó, já chegou batendo no portão. E eu estava, sabe aonde? Lá em cima do pé de jamelão, comendo os doces todos. Desce daí agora! Já desci na varada, né, querido? Só no chulete, chulete, chulete. Quem mandou você pegar? É o meu nome que está em jogo. Era o meu nome que estava lá. A conta estava no meu nome. Você sabe o que você fez comigo. E assim mesmo, meus gritos, berro. E no chulete, chulete, né? Eu aprendi que vale ter um nome. E antigamente as coisas eram o fio do bigode. Tinha reputação, tinha essa coisa do, olha, é o nome de fulano. E é fulano que veio aqui, pode vender para ele tranquilo, porque tem palavra. Hoje em dia, não vai pegar calção, garantia e um monte de coisa não para ver se tu recebe. As pessoas já não têm mais comprometimento e responsabilidade. Fazem por fazer, promete por prometer. E aí eu aprendi uma coisa na minha vida, né? Ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém. Agora, quando você promete, você se torna obrigado a cumprir. Então você não é obrigado a prometer. Você não é obrigado a dizer que vai.
Você não é obrigado a dizer que vai fazer. Você não é obrigado a dizer que vai estar lá. Você não é obrigado a fazer nada. Agora, se você se compromete, aí você se torna obrigado. Se você promete, aí você se torna obrigado. Por quê? Por causa da tua palavra. Lembra que a gente começou falando sobre isso? Você precisa trazer significado à tua palavra. Você precisa agregar significado à tua promessa. A tua palavra tem que ter valor. A gente não é ensinado hoje. Os jovens não aprendem isso hoje. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu irmão, com a minha cunhada. A maioria dos desenhos animados hoje, desenhos animados para 4, 5 anos de idade, eles trabalham a mente da criança para ela desconstruir princípios e valores. É desconstruir a imagem da princesa que sempre foi falada. É desconstruir a imagem da família que sempre foi dita que é família. Eu sei que algumas pessoas postam isso e falam isso. Não precisa ter laço de sangue para ser família, querido. Não é bem assim. Família é laço de sangue, sim. Mas também pode ser a adoção, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Mas o capítulo 11 de Romanos deixa bem claro que nós não ocupamos lugar melhor do que os filhos de Abraão. Nós somos enxertados, eles são a videira verdadeira. Nós não vamos ocupar lugar melhor do que aqueles que são descendentes diretos de Abraão. Então família é laços de sangue, mas pode ser também, não anula, é adicional, mas também que se aprende na escola, não anula a sentença anterior, é adicional. Você está adicionando, você está acrescentando. Pode ser também a adoção. E aí entra a adoção, entra o filho adotivo, entra o filho por consideração também. Mas não anula, não deixa, o laço de sangue continua sendo família, laço de sangue. Agora pode ser adoção também. E tem muita gente para ser adotado, muita gente que precisa adotar. Um montão de crianças aí que desesperadas, precisando de um pai, de uma mãe adotiva. É família, vai ser família. Mas a gente não pode, eu vejo algumas pessoas botando aí como se isso anulasse. Então acabou o conceito de família, não continua. Os dois são família. Conheço muitos casos que o filho adotivo ama muito mais os pais adotivos do que os filhos naturais. Muitos casos. Conheço muitos casos que o filho adotivo respeita mais. Conheço famílias que têm 2 filhos, um adotivo e um natural. E o adotivo faz de tudo por eles. O natural já apunhalou, roubou, tomou dinheiro, abandonou, esqueceu, foi embora. Conheço situações assim. Agora a gente não pode achar que uma coisa anula a outra. Não anula. Pode ser também. E pode ter muito mais amor, é o que Jesus vai falar. Jesus está falando aqui para eles, olha, João veio para vocês, o Evangelho de João, ele vai falar assim, o Filho do Homem veio para os que eram seus, mas os seus, os que eram da sua família, não receberam. Mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas Jesus veio para os seus. Deus quer os seus. Deus tem os seus. Mas a nós, que ficamos esperando as migalhas que caem da mesa, Deus tem bênçãos para nós também. Mas a gente não pode achar que a gente é melhor que o povo de Israel, que os descendentes diretos de Israel. Não ocupamos o lugar deles. Família é também quem está adotado. Mas a gente está vendo desenhos hoje tentando desconstruir totalmente o conceito de família. Família é sim homem e mulher. Ah, pode ser também? Pode, quem quiser aceitar, quiser vir. Pode ser, mas a gente não pode deixar de desconstruir. A maioria dos desenhos animados hoje desconstrói as ideias
que a gente tem como tradicionais, que já estão virando arcaicas, ultrapassadas, caretas. Aquilo que é correto está deixando de ser correto. E a gente está vivendo essa segunda coisa que eu estou falando, compromisso, responsabilidade. A gente está vivendo uma geração assim, que fala e daí que eu falei, faz e daí que eu fiz. Ah, mas você disse lá atrás, mas agora eu não quero mais. Mas você se comprometeu, você prometeu. O que vale a promessa? Tem que valer muita coisa. Precisa valer muita coisa. A nossa palavra, ela não tem valor no momento, ela vai ter valor no depois. É o que vai acontecendo depois, é que traz resultado da nossa palavra. E a terceira coisa que eu vejo aqui, nessa parábola de Jesus Cristo, dos 2 filhos, é que tem muita gente falando hoje o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus sente. Tem muita gente querendo dar opinião sobre Deus, quando a palavra de Deus ela é tão simples. Jesus ele perguntou assim: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ele não precisa nem ter muita dúvida. Fez a vontade quem fez. Não fez a vontade quem prometeu, fez a vontade quem fez. Isso parece óbvio, né, querido? Mas hoje em dia o óbvio está sendo deturpado, o óbvio está sendo desvirtuado. Por quê? Porque as pessoas querem fazer tudo e querem o consentimento de Deus. Mas Deus falou assim: essa não era a minha vontade, não era isso que eu queria. Você pega, por exemplo, Mateus 7, no Sermão do Monte, Mateus 7, 21. Mateus no capítulo 7, Jesus está falando dos falsos profetas, daqueles que se dizem, né? Jesus está instruindo o povo a tomar cuidado com os falsos profetas. E no versículo 21 ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que vai contar para Deus, querido, não são apenas as palavras jogadas ao vento, mas é o que vai ser feito através daquela palavra. É o depois que vai trazer significado. Aquele teu Senhor, Senhor, ele vai ganhar significado quando há arrependimento. Sabe, quando você disse não para Deus, mas no teu coração você viu assim: eu preciso fazer. Amém. Eu não posso deixar de fazer a vontade de Deus. E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, você se pergunta assim: poxa, aconteceu uma coisa de muito ruim na tua vida. Essa semana a Cida botou lá no grupo uma ajuda para uma família que está precisando de cesta básica. Na mesma hora me vem à mente: eu já precisei de cesta básica. Eu sei o que é precisar de cesta básica. Então eu não tenho como deixar de separar algo para ajudar alguém que está precisando de uma cesta básica. Porque eu passei fome, porque eu um dia precisei de ajuda de terceiros, porque eu um dia precisei de cesta básica, hoje eu não consigo deixar de ajudar alguém que precisa. Porque eu um dia fui abandonado, me senti sozinho, hoje eu não consigo de dar acolhida para uma pessoa, de ajudar alguém, de querer fazer algo para ajudar alguém. Estão entendendo isso? Às vezes você passou por situações na tua vida que te doeram, te machucaram, mas você precisa tomar isso e falar assim: se eu passei por isso, eu preciso ajudar alguém que está passando por algo que eu já passei e superei. Porque eu já passei por isso, eu consigo entender. Isso é o significado da palavra misericórdia. Eu consigo no meu coração sentir o que o teu coração está sentindo. O técnico do Flamengo, Abel, quando ele bota aquele vídeo, que eu me emocionei com aquele vídeo dele, porque eu conheço a história dele. Ele perdeu um filho há pouco tempo. Então ele fala para aqueles pais: olha, eu sei a dor de vocês, eu conheço
a dor de vocês. A palavra dele tem significado, por quê? Por causa da história dele. Então hoje ele pode chegar para um pai que perdeu um filho e dizer: fique em paz, calma o teu coração, Deus está com teu filho, Deus vai estar contigo, Deus vai estar à frente de uma tragédia daquela. Deus faz você passar por situações e hoje você precisa olhar para trás e não é ficar reclamando do que aconteceu. Poxa, eu hoje superei aquilo, eu hoje posso dizer com propriedade, chegar para alguém que está passando por um problema e dizer: eu sei que você está passando, eu sei que você está enfrentando, eu sei o que é que você está sentindo. Imagina alguém que nunca perdeu pai e mãe. Você vai chegar, como eu fui hoje, num velório de alguém que perdeu o pai. Eu sei que você está sentindo, não sei. Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer para a pessoa: eu sei que você está sentindo, porque eu não sei. Eu imagino, eu oro, eu peço, eu ofereço minha ajuda, eu me coloco à disposição para o que precisar. Mas aí alguém que chega lá e que já perdeu pai e mãe também, aí ela pode dizer: eu sei exatamente o que você está sentindo, eu sei qual é a tua dor, eu conheço a tua dor. As nossas palavras são recheadas de significados que o tempo vai acrescentando. Conhecer a vontade de Deus, querido, vai além de dizer palavras ou de fazer até orações às vezes que não passam nem do teto, não chegam nem no céu, porque as palavras não têm o menor significado, não condizem com aquilo que eu sei que é a vontade de Deus. Mateus ainda capítulo 12, versículo 50. Em Mateus 12 há uma história interessante, porque Jesus ele foi um homem. Poucos conhecem essa história de Jesus, mas Jesus ele passou a sua infância inteira, ainda quando crianças, sendo diferente. E Maria, que era a mãe dele, sabia da história de Jesus. Então os irmãos de Jesus sempre desprezaram Jesus porque tinham ciúmes dele, porque Maria contava a história do filho achando que: vou contar a história de Jesus e um dia as pessoas vão saber. Lembra da história de José? José teve um sonho que um dia os irmãos iriam se curvar diante dele. Aquele sonho contado para os irmãos cheirou o quê? Prepotência, arrogância. Mas um dia aquela palavra ganhou significado. E Jesus sempre foi desprezado pelos seus irmãos sempre tiveram ciúme. Ele só não foi vendido como escravo como José por falta de oportunidade, porque os irmãos não gostavam dele. Tiago, por exemplo, que é esse que escreve a carta que está registrada na Bíblia, que a gente tem na Bíblia hoje, é irmão de Jesus. Esse Judas aqui também foi outro irmão mais novo de Jesus. Mas sabe quando que eles se converteram? Depois que Jesus já tinha ressuscitado. Aí que eles foram juntar as coisas. Tiago, então, que era muito estudioso da palavra, que estava sempre no sinédrio, estava sendo estudioso para ser um mestre da lei. Depois é que ele foi juntar as coisas e ver realmente, não tem como negar que Jesus é o Messias, que ele é Deus. Mas só depois que ele partiu, depois que ele foi para a glória. E em vida, eles não queriam saber de Jesus. Aí aqui no capítulo 12 de Mateus, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer um que fizer a vontade de Deus. Se está desprezando Deus, querido, Jesus depois ele vai falar sobre isso.
Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. A gente fica na ilusão hoje de achar que ser crente, fazer a vontade de Deus, é viver a vida de maneira secular. O que é viver a vida de maneira secular? Se comprometendo apenas com as coisas deste mundo, deste século, fazendo tudo que é relacionado a este mundo. E a gente aprendeu na escola bíblica hoje: não se esforça para ter a tua mente voltada para Deus, não para você ver o que acontece, porque para ter a mente longe de Deus, para a gente ter o nosso pensamento achando que as coisas de Deus são erradas, para a gente ter a ideia de que a palavra de Deus não presta, de que Deus não me ama, não precisa de esforço para isso. Você não precisa do menor esforço para deixar de fazer a vontade de Deus, porque você é naturalmente conduzido pela manada, pelo rebanho, pela correnteza, seja qual for o nome que você der a isso. É aquele negócio, você ficou parado, o pessoal vai te arrastando. Não se esforça para sair, não. Não se esforça para correr, não. Hoje eu vi o testemunho de um homem cristão que se salvou lá do desastre, do genocídio em Brumadinho, que aquilo não foi um desastre, aquilo foi um genocídio, foi um assassinato de 300 pessoas. 300 pessoas foram assassinadas ali. E aí, um sobrevivente daquele genocídio, ele falando que ele estava correndo com os seus amigos. Ele caiu a primeira vez, o amigo ajudou, e a enxurrada de lama descendo, e eles vindo, e tendo pouco tempo para sair. Aí o amigo caiu, ele foi ajudar o amigo. Aí ajudou ainda o amigo que caiu. Da segunda vez ele caiu também, e ele falou assim: eu não vou conseguir sair, a lama vai me alcançar. Ele falou que ele já estava entregando os pontos, quando ele escuta uma voz: caminhonete, caminhonete. Aí ele olhou assim para um alto, tinha uma caminhonete, aí ele conseguiu pegar esforço e chegar até a caminhonete, mas o amigo não conseguiu. Tinha caído no buraco, e a lama foi alcançando, e ele não conseguiu sair, e a lama arrastou. Se você ficar parado, querido, a lama vai te arrastar. Você quer sair? Tem que ter esforço, tem que escutar a voz. Olha, a caminhonete tem salvação, olha a boia, segura na boia, se esforça para segurar, pega, agarra, segure em Jesus Cristo como se fosse realmente todo dia a tua última tábua de salvação. Se agarra em Deus todo dia, como se fosse o teu último suspiro de vida, o teu último momento todo dia, porque a gente não sabe que dia vem, qual a hora que vem. Então esse último dia tem que ser todo dia, se agarra, fazer a vontade de Deus, não é ficar parado e deixando, como a música fala, deixar a onda me levar, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa. Vai deixando a vida te levar mesmo. Tem um samba muito antigo que fala assim: camarão que dorme na praia, a onda leva. Fica de bobeira achando que o mundo está de bobeira, que o mundo está em paz, que o diabo está de férias. Fica mesmo para você ver o que te acontece. Tem que ter esforço. Fazer a vontade de Deus requer desprendimento. Você precisa se desprender, você precisa se mexer, você precisa fazer algo. João capítulo 14, no versículo 15, Evangelho de João capítulo 14. João 14, versículos 15 e 28. Você pode ler depois em casa todo o capítulo 14. Mas o versículo 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa frase de Jesus Cristo nunca foi tão difícil numa geração como é na nossa geração hoje. Porque se você chegar em casa, ligar a televisão e começar a ver um monte de outras coisas, não estou falando que tem algum problema de você ligar a televisão, não.
Mas agora você tem até a alternativa de assistir a mensagem depois no YouTube, né? Ainda tem essa facilidade hoje. Estão te dando a colher de chá. Você pode entrar no YouTube e assistir de novo a mensagem, um pedaço que você se distraiu. Sabe aquele minutinho que eu estava aqui pregando e você apertou o mute e estava com a cabeça lá não sei aonde? Você vai em casa depois, assiste no YouTube e você preenche aquele espaço que a tua cabeça, seu corpo estava aqui e tua cabeça estava lá não sei aonde. Aí você tem essa facilidade ainda, tem YouTube lá, você pode voltar, assistir de novo, tentar entender de novo. Porque guardar os mandamentos hoje, querido, com quantidade de informação, a quantidade de notícia, a quantidade de acontecimento, a quantidade de problema, a quantidade de dívida, que começa a vir a enxurrada sobre nós, desse lamaçal que o mundo oferece, rapidinho você esquece a palavra. E Jesus diz aqui, ó, você me ama? Você quer dizer para Deus que ama? Então guarda a palavra. Viva a tua vida aqui nesse mundo, tenha as tuas preocupações, pague as tuas contas, venda, trabalhe, cuide da família, mas ó, o espacinho da tua mente designada para a palavra de Deus, não deixa ninguém ocupar não. O trono do teu coração, ele tem dono. Lembra sempre disso. Eu posso ter várias coisas ao redor do trono, mas no trono ninguém assume o lugar de Deus na minha mente, no meu coração. Diga sempre isso. No meu coração, na minha mente, ela tem um trono, tem um rei que vai reinar na minha mente, no meu coração para todo sempre, e as pessoas podem estar ao redor, mas no trono já tem dono, e esse dono é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Guardar significa isso. Olha, não, aqui não, peraí, não, aqui você não vai entrar não, isso aqui você não vai fazer não, aqui você não ocupa não, fica até aqui tu vai, aqui não pode ir, acabou. É delimitar, você tem que ter esforço para separar. E o versículo 28, não é isso? 28 de João 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo na nossa vida. Deus é maior do que as horas tristes. Deus é maior do que os momentos de decepção. Deus é maior que as nossas frustrações. Deus é maior que as nossas fraquezas. Deus é maior que a nossa fome. Deus é maior que o nosso cansaço. Deus é maior que o nosso desânimo. Deus é maior que a nossa falta de fé. Deus é maior que a nossa falta de coragem. Deus é maior que a nossa incredulidade. Deus é maior do que tudo. Inclusive Ele é maior do que o teu inimigo. Inclusive Ele é maior do que aqueles que se levantam contra você. Inclusive Ele é maior do que as muralhas que se levantam diante de você. Sabe por quê? Que hoje a gente pode dizer que o meu Deus derruba muralhas, porque eu sei que Ele já fez isso uma vez. Ele já fez isso uma vez na história. Ele derruba muralhas, Ele faz o sol parar, Ele abre o mar, Ele abre o rio, Ele faz a terra tremer, Ele faz fogo descer do céu. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. É maior do que tudo. O meu Deus é maior do que tudo. E para a gente terminar, João 15, versículos de 12 a 17. Marca isso aí com a caneta. Se tem caneta aí perto de você, marca isso, João 15, do 12 ao 17. Que isso é uma das partes mais importantes de toda a Bíblia. Versículo 12 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. De que forma? Assim como eu vos amei. Como é que Jesus amou a nós? Dando a sua vida por nós.
Ninguém tem maior amor do que esse. 2 pontos. Qual é? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis. Para quê? Para que vades e deis frutos. É isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. Se você está indo, está dando fruto, se você está frutificando, se você está falando, se você está gerando filhos de Abraão, porque Deus falou assim: olha, um dia vão chegar pessoas que vão falar para pedras, e dessas pedras vão tirar filhos de Abraão. Se você está tirando filhos de Abraão até de pedras, você está fazendo a vontade de Deus. Jesus uma vez curou uma mulher num sábado, dentro do templo. Aí o fariseu chegou lá, um dos chefes do sinédrio, falou assim: ele não cumpre a lei de Moisés, está vendo como infringe a lei? Ele está curando dia de sábado não pode curar. Aí Jesus falou assim: todo mundo cuida das suas coisas no dia de sábado. Ninguém deixa o seu boizinho, seu animalzinho morrer de fome no dia de sábado. Agora vinha essa mulher, filha de Abraão. É interessante que Jesus ele fala isso. Jesus tinha acabado de curar a mulher. Aí Jesus fala assim: essa filha de Abraão, que Satanás aprisionou durante 18 anos, precisava de uma cura, e ela não pode ser curada porque é sábado. Deus é maior do que tudo, inclusive maior do que o sábado. E curar pessoas, ajudar pessoas, salvar uma vida, levar uma palavra, tirar alguém do tremedal de lama, das trevas, do caminho da perdição, das drogas. Não tem dia, não tem hora, não tem momento para isso. Eu me lembro de um culto de quarta-feira. Choveu quase o mesmo tanto que essa última quarta-feira agora. O Rio de Janeiro alagou quase o mesmo tanto que essa quarta-feira agora. E na época eu descia em Coelho Neto, apanhava carona de carro e vinha para cá na travessia lá em Coelho Neto. Atravessei com água na cintura. Aí liguei pro Márcio. Era na garagemzinha dele lá ainda. Márcio, cara, tá complicado, cara. Atravessei uma água aqui fedendo, eu estou fedendo muito, está tudo molhado, mas como é que eu vou fazer o culto aí? Eu não tenho condições. Ele: pastor, não deixa de vir não. Eu tirei um camarada que era travesti, peguei lá, dei banho, estou levando para a igreja para o senhor orar, para o senhor fazer alguma coisa, não deixa de vir na igreja não. Eu falei: Márcio, como é que eu vou aí, Márcio? Eu vou embora para casa, não tem como, eu estou fedendo demais, Márcio. Pastor, eu te dou a roupa minha. Lembra disso, Márcio? Eu te dou a roupa minha. Cheguei aqui, fui lá, tomei banho. Márcio me deu a roupa toda, troquei de roupa. Por causa de uma vida. Está até hoje aí, né, Márcio? Quanto tem ajudado no encontro com Deus? A gente não sabe se é para uma vida, querido, se é para tirar alguém das drogas, do mundo de perdição. Quanto você está disposto a fazer de um sacrifício, a dar um a mais, a andar um tanto a mais, dar uma outra face, caminhar 1000 milhas a mais? E Jesus está dizendo: olha, eu te designei para você ir e dar fruto. Qual o fruto que Deus quer? Que a gente gere filhos de Abraão, que a gente leve pessoas até Jesus, que a gente consiga fazer com que pessoas conheçam Jesus, tenham um encontro com Ele, que vai dar fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando. Aí Jesus termina no versículo 17: ameis uns aos outros. Você quer entender o que é fazer a vontade de Deus? Ama. Ajuda. Não existe ajuda maior. É muito bom você levar uma cesta básica, você levar um alimento para alguém, mas amanhã ela pode precisar de ajuda e você não está mais aqui para ajudar. Se ela entender que dobrando o seu joelho, pedindo a Deus, Deus vai sempre prover ajuda. E sabe por que eu sei disso? Porque a Bíblia registra um homem
que uma vez estava no meio do deserto e Deus fez corvos, pássaros levarem comida até ele. E sabe por que eu sei que isso é verdade? Porque um dia estávamos eu, meus irmãos e minha mãe em casa, sem nada para comer. Depois de 5 dias bebendo a água que o siri tinha tomado banho, que a gente não pode dizer que é o primeiro dia sopa de siri, mas depois o mesmo siri sendo cozido em outras águas, né? A gente estava bebendo a água que o siri estava tomando banho há uma semana, o mesmo siri, porque eu não podia comer o siri, senão não tinha o que comer no outro dia. Só que não tinha mais o que tirar do siri. A água já não mudava de cor, fervia e não mudava de cor. E um dia alguém bateu na porta lá de casa. Eu vim trazer comida aqui, que Deus mandou trazer esse cesto, Deus mandou trazer peixe, Deus mandou trazer carne, Deus mandou trazer comida para vocês. Então eu posso dizer, sabe por quê? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela continua viva, ela continua sendo real. Não desista, não pare de crer que Deus continua te amando. Não tire da sua mente a parte que compete a Deus, o trono de Deus. Não deixe ninguém ocupar o trono, o lugar mais importante do teu coração, da tua mente. Tenha sempre na tua mente: Deus te ama quando acontece coisa boa, quando acontece coisa ruim. Deus te ama em todo o tempo, querido. Deus te ama quando Ele te livra da morte. Deus te ama se você tiver que morrer também. A pessoa não é menos crente porque morreu. Esse homem que estava falando hoje, inclusive, esse amigo dele, o Wilson, o nome dele, tem um vídeo deles. Se não me engano, acho que 1 dia ou 2 dias antes da tragédia de Brumadinho, eles louvando ao Senhor no vestiário. E a musiquinha que está lá no vídeo, eu esqueci a música agora, eu estava tentando lembrar na escola bíblica, eu não consegui lembrar, fiquei tentando lembrar ali e não consegui, porque é um corinho antigo que fala: olha, carregue a tua cruz, não se desanime, ainda que tudo possa dar errado, Deus contigo está. E eles cantavam, e esse homem que sobreviveu hoje fala assim: eu tenho certeza que Deus levou o Wilson, porque aquele era um homem de Deus, ele sempre trazia uma palavra, ele sempre orava com a gente, ele sempre trazia a palavra de Deus. É um homem que foi para a glória, morreu na tragédia, outros sobreviveram, mas ele foi para a glória. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Deus. Mas e eu? E você? A gente pode dizer: eu sou amigo de Deus. Eu tenho certeza que Deus me chama de amigo. Eu não sou um simples servo que diz sim, Senhor, mas eu sou alguém que às vezes está cansado, às vezes não quer ir, às vezes está fedendo, às vezes está sujo, às vezes tinha outra coisa que podia fazer, mas não, eu vou estar lá, eu vou para lá. Porque às vezes o diabo também faz isso. O diabo às vezes ele prepara todo um cenário para nós desistirmos de ir para a igreja, desistirmos de ir para a célula, desistirmos de ir para a consagração, desistirmos de ir para a escola bíblica, porque o diabo sabe que ali você vai aprender. E aí o diabo vai te puxando e criando um monte de situações que, se você olhar para essas situações, você vai se convencer: ah, não vai dar não, qual o problema que tem em deixar de ir? E realmente não tem problema você deixar de ir a um culto ou outro, mas preste atenção, para. Será que de repente não era nesse dia que eu tinha que ir? Será que não é de repente esse o momento que eu precisava estar? Será que não é realmente nessa hora que eu precisava ouvir essa palavra? Quando eu olho para essa parábola de Jesus aqui, querido, um disse sim, Senhor, só que se distraiu, se esqueceu, faltou com a sua responsabilidade, não tinha compromisso com a sua palavra, não foi. O outro, ele disse que não queria, presta atenção, ele falou que ele não queria. Eu não quero, estou aqui distraído, estou jogando bola, estou brincando, estou fazendo alguma coisa, eu não quero, não estou afim de ir. Mas depois ele falou assim: não posso deixar meu pai triste, eu não posso fazer isso com meu pai. Meu pai se esforça tanto por mim, meu pai faz tanto sacrifício por mim. Amar não é simplesmente dizer que vai, amar é fazer.
E às vezes a gente tem crises por causa de rotinas. O ser humano hoje, eu acho muito interessante que pessoas têm raiva de rotina. Querido, rotina não é uma coisa ruim por si só. Quem já voou de avião aqui? Já fez voo de avião? Toda vez que eu entro no avião, sabe o que eu faço? Que eu oro e peço a Deus, Senhor, não deixa o piloto se esquecer da rotina dele, não. Porque ele tem uma rotina, ele tem uma lista de coisas que ele precisa fazer. Se ele esquecer o trocinho ali, vai todo mundo abaixo. Então eu peço, Deus, não deixa o piloto se esquecer de um itemzinho da rotina, não. Rotina é importante. O médico vai fazer a cirurgia, ele tem uma rotina para cumprir ali na cirurgia. Está tudo aí, o equipamento está preparado, oxigênio, a pessoa, falta oxigênio, bota o balão. O galão está vazio, esqueci de encher. Não conferi se tinha oxigênio aqui. Aí, como dizia o Nesta Capitinga, né? Morreu. Então, rotina, a gente precisa que a rotina seja feita. Tem certas coisas que são rotinas e que precisam ser feitas. Não pode deixar de ser feita, porque senão você vai comprometer outras vidas, você vai comprometer o depois. A gente não pode deixar de fazer coisas por causa de rotina. Isso é rotina, isso já virou rotina, como se isso fosse uma coisa ruim. Há rotinas que precisam ser cumpridas. E a tua rotina com Deus precisa ser cumprida, porque disso depende a tua salvação. Eu preciso separar meu tempo para orar. Eu preciso orar, mas o dia está corrido, eu estou cheio de preocupação, eu tive um monte de notícia ruim, mas eu preciso. Essa rotina é como a rotina do piloto do avião, é como a rotina do médico, é como a rotina do anestesista, é como a rotina do enfermeiro. Preciso cumprir, porque disso depende a minha salvação, porque disso depende a minha vida, porque disso depende a minha comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus depende de que eu cumpra a minha rotina. E isso não é negativo. Isso é mais do que positivo. E aí esse jovem aqui, segundo dessa parábola de Jesus, que tem uma outra parábola parecida, que não é o segundo, é o primeiro, mas nessa parábola aqui foi o segundo, ele se arrependeu de ter dito não. Mas ele pensou, ele se arrependeu por quê? Eu preciso mostrar ao meu Pai que eu o amo. E como que você mostra a Deus que você ama? Como que quer fazer a vontade de Deus? Conhecendo a palavra dele, dando fruto, fazendo discípulos, levando a palavra de Deus às pessoas que Deus colocar no teu caminho, de acordo com a tua trajetória de vida, de acordo com a tua história, porque aqueles que Deus coloca no teu caminho não são os mesmos que Deus coloca no meu caminho, porque a tua história de vida é diferente da minha. Você vai poder dizer para algumas pessoas que sente e que sabe o que eles sentem, e eu não vou poder dizer, porque algumas coisas que você passou eu não passei, porque a nossa palavra ela adquire significado no depois, na trajetória, ao longo do caminho. Amém? Amém. Fique de pé agora, querido, e converse com o Senhor e diga para Deus o quanto você o ama, o quanto você está arrependido e o quanto você quer fazer a vontade de Deus.